Eu quero aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre como eu cheguei a esse trabalho que eu coordeno há mais de 25 anos, qual foi o caminho que eu percorri, né? Eu sou formada em psicologia desde 1980, especialização em terapia sistêmica desde 1982. Eu gosto muito de falar que eu tive muita sorte, entre aspas, né? Na verdade, eu fui no caminho da sincronicidade, porque sabe aquele ditado? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, na minha vida, os meus mestres foram aparecendo conforme eu fui aprendendo coisas. A terapia sistêmica, que hoje é chamada de constelação familiar, já naquela época, sobre o entendimento e a visão de Bert Hellinger, abriu meus olhos e me deu uma visão sobre o que é o trabalho com pessoas, o que é o trabalho como terapeuta, já naquela época. Desde então, a minha busca sempre foi por processos e terapias que trabalhassem mais o ser humano de uma forma vivencial. A não ser que eu vá experimentar e dissolver esses registros que as situações traumáticas que aconteceram na minha vida instalaram no meu corpo físico, o entendimento intelectual não vai mudar muitas coisas. E nesse processo de buscar terapias que fizessem mais sentido para mim, que fossem mais vivenciais, e aprendi, estudei a terapia da Gestalt, psicodrama, o processo da quaternidade, do Gurdjieff, e o processo de reprogramação. Foi dentro desse processo que nós recebemos em 1986 uma terapeuta alemã que estava vindo para o Brasil pela primeira vez, com uma técnica inovadora chamada terapia da respiração consciente, o rebirthing, né? Renascimento. E quando eu experimentei dentro desse processo o renascimento, dentro de mim eu tive assim a certeza, é com isso que eu quero trabalhar aqui para frente. Essa é a minha ferramenta de trabalho. Por que eu fiquei tão apaixonada por essa técnica? Porque eu senti que é uma técnica que funciona dentro. Eu costumo falar isso para os meus alunos, para as pessoas que experimentam esse processo. O dono do processo é você. É a pessoa que está experimentando, não é o terapeuta. O terapeuta ele vai dar suporte e apoiar para que você vivencie o processo, mas quem vai ter que vivenciar é você. Porque quem vai respirar é você, ninguém pode respirar por você, e quem vai ter que vivenciar a sua própria vida é você mesmo. E esse entendimento, esse revisitar situações que provavelmente ficaram bloqueadas dentro de você, a respiração dissolve, e junto com essa dissolução vem um entendimento de como aquilo funcionou na sua vida, muitas vezes em efeito dominó em várias situações. Para mim, esse entendimento que vem de dentro é fantástico, né? Um insight. É claro que durante um processo terapêutico, eu uso outras técnicas de apoio, porque se somam e se juntam, e durante todos esses anos também eu fui aprendendo coisas novas. Não é uma novidade, é uma inovação. Então, é algo que se soma, que traz uma ação a mais. Esse processo ele sempre está aberto, ele não é fechado, porque a vida não é fechada, né? A vida está em movimento, né? O próprio entendimento do pensar sistêmico que eu falei lá no início tem a ver com tudo muda, tudo se move, nada é rígido, nada é estático, e não existe verdade absoluta, tá? Existe aquela verdade que eu escolho experimentar de acordo com o contexto, o background, o pano de fundo que eu tenho da minha vida. Entender esse pano de fundo e trazer à consciência as coisas que estão funcionando na sua vida, muitas vezes inconscientemente, ou seja, funciona, mas você não sabe que funciona. Então, quando você eleva o nível de consciência, você pode olhar para aquelas mesmas situações e ter uma nova apreciação. E a apreciação, simplesmente dar um ok para as coisas que aconteceram, do jeito que elas aconteceram, sem ter nenhum conteúdo emocional em cima que ainda mexa com você. Como eu falei, em inovação, há pouco, a nossa inovação no momento atual é trazer todo esse aprendizado para uma imersão que se chama Experiência Respire, que é uma imersão de 12 dias, de uma forma mais dinâmica, mais condensada, que vai fazer você lidar com tudo que você precisa lidar da sua história de vida,
fazer uma grande faxina, carregar essas visões, esses pontos de vista, essas crenças, esses condicionamentos. Hoje, na verdade, deixar de viver a sua vida em essência. Então, que tal zerar tudo e começar novo? Começar a sua vida a partir da sua visão, do seu entendimento, daquilo que faz sentido para você. Esse é o convite dessa experiência Respire a Imersão.